para começar do National Health Investors. Então não se liguem muito no meu sotaque aqui, mas eu vou lendo conforme eu for. Eu não sou fluente em inglês, mas eu entendo. Então vamos lá, o REIT mais ou menos de 30 anos e market cap na faixa dos 3 bilhões de dólares, listado na NYSE e um focado no setor de healthcare facilities. Então, focados em hospitais, consultórios, senior housing, a gente vai ver um pouquinho melhor sobre ele daqui a pouco. Então a gente vê um retorno histórico muito bom, né? Um FFO também, preço muito bom. Quando a gente olha a curva de lucros aqui, historicamente, a margem é excelente, né? 57, mais de 50% de margem é excelente para um REIT. Né? Você vê que as despesas operacionais são bem baixas, que o EBITDA é bem próximo da receita. Então, é um REIT muito assim dos melhores aí do setor. Baixo endividamento comparado a outros REITs, menos de 5 vezes o EBITDA, gera muito caixa, distribui dividendo, então é um dos melhores REITs aí do setor. E vamos entender um pouquinho melhor como que ele ganha dinheiro, né? Como é que ele gera todo esse resultado aqui, beleza? Dívida também subindo, mas FFO acompanhando. Então vamos lá entender um pouquinho melhor sobre como esse REIT ganha dinheiro. Então, é um REIT focado aí em sales leaseback, joint venture, mortgage e também essa parte de hipoteca, né? E financiamentos também, tá? De senior housing, medical investments e afins. Algumas operações deles são essas que eu falei. O código de negociação é NHI, listado na NYSE. E o portfólio aí de mais de 200 senior living facilities across the country. Então é mais focado aí nos Estados Unidos. Aqui tem um mapinha mostrando aí um pouquinho melhor, por isso que eu falei para ver em tela cheia, para vocês poderem acompanhar melhor aí, tá? Então ele tem 162 senior houses, pelo menos são os dados que a gente tem aqui no site do momento. Né? Skilled Nursing seria mais aquela parte de enfermaria especializada, então alguns hospitais podem ter esses serviços mais especializados de enfermagem, tá? Então é algo bem específico assim, que não é aquela enfermagem lá genérica, é bem especializada, né? Tanto que a Skilled Nurse, Skilled seria especializada. Hospital, tem 3 hospitais também e 2 consultórios médicos. Então, medical office, no caso, não são 2 consultórios, são, sei lá, como é que fala? Lajes, prédios comerciais com consultórios médicos, tá? Então, não tem um só tipo de atendimento. Tem lá ginecologista, dentista, médico geral, clínico geral. Então, assim, focado mais ou menos nesse formato aí. Então, os principais aqui, ó, você vê que Senior Housing são os pontinhos azuis, Skilled Nursing, os laranjinhos, são os que tem a maioria aqui dos imóveis desse REIT, beleza? Então, ele é bem diversificado nos Estados Unidos, olha lá. Acho que a maior concentração está aqui, mais ou menos, né? Essa região aqui. Deixa eu ver se ele bota aqui os estados de cabeça, obviamente, né? Aí, pô. Aí, ó, Senior Housing, aqui tem muita Senior Housing, mas é bastante diversificado aqui na Costa Oeste, né? Na Leste, aqui no Sul também dos Estados Unidos. Então, é bem completão, bem diversificado, né? Isso é importante na hora de se analisar um REIT. Aqui está mais ou menos um exemplo do que é uma Senior Housing, seria uma casa de... como é que é? Esqueci o nome, né? Retiro de idosos, por exemplo. Então, alguns parentes que não têm condições de ficar o dia inteiro com os idosos colocam eles nessas casas e pagam uma mensalidade lá para ter todo o cuidado, né? Lá eles têm 24 horas por dia lá de atendimento, tem algum lazer, trocam ideia com outros idosos também. Então é um formato aí que é muito comum nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente não vê tanto, né? Pelo menos assim, eu nunca ouvi falar assim muito de, botei meu avô no retiro, minha avó. Eu particularmente nunca ouvi. Mas lá nos Estados Unidos parece ser bem comum. Vamos ver um pouquinho rapidinho a apresentação. Também algumas apresentações que eu vou trazer aqui hoje são muito longas, então vou focar mais assim, ser bem objetivo. Aqui no caso desse REIT eu peguei a última apresentação que foi do relatório anual de 2019, ele não tinha outra apresentação, mas assim, já aumentou um pouquinho o número ali de senior housing, né? Diminuiu uma de skilled nursing. Aqui está um pouquinho aqui dos parceiros, aqui algumas empresas do setor. Tá? Não é muito comum assim, eu não conheço o setor médico para saber se são boas ou ruins. Aqui está a parte dos ativos, ó.
Asset Living, blá blá blá, Independent Living, e aqui são alguns estilos, né, do que ele tem dentro do portfólio dele, tá? Aqui a gente vê que o FFO vem aumentando bastante, né? E aqui o crescimento também, aqui estava com expectativa de dividendo em 2019, porque era o relatório, né? Que ainda não tinha terminado. Aqui é interessante ver que ele é um dos tem gera mais receita aí por empregado, né? Então ele tem uma margem muito boa. Aqui os custos, ele está diminuindo a margem, então hoje está, por exemplo, 5% de margem ali de despesas operacionais em relação à receita, e agora está 4%, então ele está ganhando eficiência ao longo dos anos aí. E retorno histórico comparado com outros índices, muito bom também, dividendo crescente. O EBITDA também cada vez maior, o FFO idem, por ação, né? Aqui estamos falando um pouquinho da dívida, isso é interessante analisar nos REITs por causa da alavancagem. A maioria deles são muito alavancados, né? Então ele é um dos que tem menor alavancagem, então ele trabalha aí com low leverage, 60% mais ou menos unsecured, variable 30% e security 11%, né? Então esse aqui é mais ou menos um tipo de dívida que tem collateral, que eles chamam, né? Garantia. Então algumas dívidas podem ter garantias, por exemplo, nos imóveis do REIT, e outras só realmente no crédito dele, na confiança do pagamento, tá? Normalmente costuma ser unsecured a maioria, tá? Pelo menos é o que eu tenho visto aí estudando os REITs mais a fundo, tá? Fixed Charge Coverage, Net Debt EBITDA eu já falei, também bem tranquilo ali, 4,5 na época. Agora aqui, olhando fundamentei, tá 4,6. E aí ganhou alguns prêmios e tal. Então, um relatório bem simplesinho, nada demais, mas só para entender um pouquinho melhor sobre o REIT. Agora, esse site aqui é legal, o Seeking Alpha, que ele mostra alguns comparativos. Então, comparando aqui, por exemplo, nesse setor de healthcare, Ih, caramba, peraí, deixa eu fazer uma parada aqui. Porque esse Seeking Alpha é complicado, vamos ver. Ele não abre para brasileiro, tem que fazer aqui uma gambiarrazinha aqui para ele abrir. Vamos ver se eu consigo. Foi. Aqui, ó, NHI, National Health, tem mais ou menos aí 2% do setor. Market Cap é um dos... Tá na média ali, né? O Welltower tá mais ou menos ali, é o que tem mais Market Cap. Isso aqui, obviamente, tá atualizado mais ou menos aí até 2020, 2019, tá? Ele é bastante focado aqui, ó, em Senior Housing, Skilled Nursing, e diversificado bastante aí nos Estados Unidos, tá? Então é um REIT bem interessante aí. Não é dos maiores, mas é interessante. Aqui ele divide um pouco da receita em relação aos concorrentes, entre aspas, né, ou REITs do mesmo setor. Então você vê que o NHI é muito focado em Senior Housing e Skilled Nursing, né? E o resto é hospital e aqueles Medical Office praticamente inexistente. É o risco do Covid, eles botam aqui alguns riscos e tal, mas isso aqui não vale a pena não. O Rent Collection, que é legal de a gente comparar na pandemia quais setores foram mais impactados. A gente vê que cadê o National, aqui ó, o segundo, ele foi o segundo que mais coletou aqui no caso, né? Então pegou lá abril, maio, junho 100% de locação, 97, 95, 95 de setembro, tá? Então ele deu uma caidinha aí nos últimos meses, mas conseguiu segurar bem no auge da pandemia lá, conseguiu segurar bem, né? Mas obviamente ali em julho, pode ser que muita gente aqui foi impactada nesses meses aqui no segundo trimestre, e aí começou a diminuir lá, né, os gastos com essa questão de senior housing, hospitais, etc, né? Mas dá pra ver que ele foi um dos melhores colocados aí. Aqui ele bota tipo uma corte dividendo, né? Mas eu não achei ele aqui. Aqui eu acho que está diferente. Aqui ele compara em relação a outros setores. Você vê que o de healthcare caiu mais ou menos aí 17%. Os REIT de healthcare lá na pandemia. Isso aqui foi o quê? Performance histórica e tal, blá blá. Não, aqui já não precisa tanto. Em relação ao último trimestre, que foi o 3T20, a gente vê que a receita aumentou. Ele também tem algumas receitas, né? Para quem fez meu curso avançado lá de estoques, já tá ligado, né? Que alguns REITs de mortgage, depois eu vou até reforçar isso lá, tem aí parte da receita proveniente aí de juros, né? Então, como a contabilidade lá é um pouco mais flexível, os REITs conseguem considerar isso como receita direto aqui, né? Então entra lá a parte de aluguel, mais a parte de juros que ele recebe lá, dos financiamentos,
E aí tem a receita, tira lá as despesas, obviamente a maior despesa, metade é depreciação, aí tira lá os ganhos e aí dá o lucro, né? 42 milhões de lucro, praticamente estável com o último trimestre de 2019 aí, 3T19. Então, olhando assim, resumindo, a gente vê que é um REIT muito bom, baixa alavancagem, gera muito caixa, vem gerando muito valor aí para seus cotistas não, seus acionistas. E assim, no setor é um dos tops, né, com essa margem absurda aí no momento, quase 60% de margem. A dívida, obviamente, os REITs não é comum, eles manterem muito dinheiro em caixa, eles são obrigados a distribuir lá 90% do lucro, mas vem crescendo tanto o FFO, quanto a receita, quanto a EBITDA. Isso é muito importante, né? A geração de caixa livre também vem acompanhando e os dividendos vão seguindo, né? Você vê que o REIT tem um dividend yield alto, assim, por $1, né? 5% em dólar, agora aumentou para 7% com essa queda aí, né? Obviamente a cotação desabou lá, ó, mas recuperou rápido, né? Caiu lá para, vamos ver, último ano. Olha lá, o REIT estava sendo negociado na faixa dos 80, caiu para 40, e aí agora está estabilizando nos 60 e pouco. Mas no longo prazo gerou bastante valor aí para os seus acionistas, né? Não tanto assim, pegando lá desde 91, né? Mas provavelmente teve algum problema aqui, ó, lá em 98, 2001, né? Cadê? Ainda estava com resultados bons, né? Mas ele ficou muito tempo sem sair do lugar, né? Você vê lá, 70 milhões mais ou menos de lucro, 75 aqui em 97 e aqui 2010, 2011, que ele começou realmente a crescer. Então, aparentemente, o crescimento dele veio aí nos últimos anos mesmo. Mas desde 2001, 2002 vem crescendo a cotação, tranquilo, seguindo o FFO, obviamente. Aqui o FFO desabou, né? Olha lá. Por isso que a cotação desabou. E agora, com o crescimento do FFO, a cotação vai seguindo. Né? Não tem mágica, não tem manipulação da bolsa lá. É isso aí. Então, eu acho assim, um excelente REIT, nota máxima aí, na minha opinião. Nesse momento que eu estou fazendo análise, não tem assim, nada a declarar. Então, fica aí minha contribuição. Qualquer dúvida, já sabe aí, deixa o comentário aqui embaixo. Valeu! Então, fechamos aqui o National Investors.